Queridos, enquanto isso, pegue a sua Bíblia, quem puder, seu caderninho de nota, de reflexão, e abra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 2 e 3. Fique com a sua Bíblia aberta. Nós gostamos muito que quando estamos ministrando aqui, que todas as palavras que estão saindo nesta ministração, ela seja filtrada pelo filtro da palavra de Deus. Amém? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 2 e 3. Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque iremos falar de outros versículos também. 22 horas. Obrigado, Mara. Um beijo no coração. Queridos, diz assim a palavra de Deus. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus aí através dos seus corações? É a maneira como nós glorificamos a Deus aqui pela mídia social. Bota aí coração e dê glória a Deus através disso aí onde você está. Vou repetir. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 2 e 3. Amém? Nós estamos tratando sobre o tema Olhai e vede os céus abertos. Olhai e vedes os céus abertos. Já temos aprendido durante esta semana que os céus já estão abertos permanentemente. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o Senhor deixou com que a porta permanecesse aberta sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Isto quer dizer que você não precisa mais pedir para que Deus abra a porta dos céus. Você não precisa mais pedir que o Senhor derrame, aleluia, dos céus, que abra a porta e derrame a sua glória sobre a sua vida, porque a porta dos céus já está permanentemente aberta sobre a sua vida. Agora eu queria falar um pouco, eu vou dar uma passeada aqui, dentro daquilo que o Senhor ministrou no meu coração há apenas algumas horas. Observe e preste atenção. Queridos, nós vamos ver que Jesus, ele andou pela terra, ele fez prodígios, milagres, maravilhas. Ele selecionou alguns discípulos, né, para caminhar com ele. Nós já conhecemos pela história de Jesus, que por onde Jesus passava, onde Jesus caminhava, em cada cidade que ele entrava, aleluia, a glória de Deus era manifestada através de Jesus. E os discípulos, eles presenciaram todos esses momentos juntamente de Jesus. Queria que você convidasse mais pessoas, porque essa palavra, penso eu, que ela vai falar ao seu coração e a vidas também. Então, foi esse até o momento em que chegou o momento em que Jesus precisava cumprir a missão dele, a missão pelo qual o Pai o enviou. E diz a palavra que Jesus foi maltratado, que Jesus foi levado à cruz, e então agora Jesus morreu. E parece que para aqueles discípulos e para as pessoas que acompanhavam, que seguiam Jesus, a princípio parece que quando Jesus morre, a porta se fecha. Aleluia, eu já estou sentindo a presença de Deus. Vou repetir o tema: olhai e vede os céus abertos. Uma vez que entendemos e sabemos que o céu já está aberto, nós vamos ver naquela época uma situação que é muito semelhante à situação na vida de muitas pessoas, principalmente crentes nos dias de hoje. Aquelas pessoas viram Jesus padecer na cruz, e sobre eles carregavam uma esperança. E agora parece que tudo vai por água abaixo e a porta se fecha. Alguns cristãos ainda vivem com a imagem do Jesus que morreu naquela cruz. Aleluia. Em sua subconsciência, algumas pessoas ainda permanecem acreditando que enquanto Jesus estava ali, aleluia, vivo, a porta do céu
estava aberta porque Jesus estava ali, aleluia. Jesus operava prodígio, milagres e maravilhas, porque o reino do céu se movia, aleluia, através da abertura do céu, para que coisas maravilhosas vindas da parte de Deus acontecessem. Então, muitas pessoas, na sua subconsciência, elas acreditavam que enquanto Jesus estava ali vivo, o céu estava aberto para todas as bênçãos, para todos os milagres, para todo o trabalho, para toda a libertação. Ou seja, para quem precisava de bênção, milagre, libertação, salvação. Enquanto Jesus estava ali, o céu estava aberto para todas essas maravilhas, para tudo o que eles precisavam. Mas como Jesus morreu, eu queria que você se projetasse no lugar daquelas pessoas e no lugar daqueles discípulos. Como Jesus morreu, tudo isso se foi com ele. Esta era a sensação daquelas pessoas que viram Jesus morrer naquela cruz do Calvário. Depois de ter presenciado todas essas maravilhas do reino aqui na terra, durante a presença de Cristo, os apóstolos e todos que seguiam Jesus também naquela época estavam nesta condição. E é por isso que nós podemos entender o fato pelo qual eles esqueceram a promessa da ressurreição. A promessa que quando Jesus fez, disse: eu irei ressuscitar. E naquela ocasião, acredito eu, devido ao grande espanto, aquilo se tornou uma grande confusão, um grande conflito na mente, no coração, tanto dos discípulos que andavam com Jesus, que viram todas as maravilhas de perto, como aquelas pessoas que o seguiram. Você precisa estar focado para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, para que você receba dele a revelação sobre essa palavra. Observe que eles já tinham participado de muitas experiências incríveis de manifestação do reino de Deus com o céu aberto. Aleluia. Afinal, Jesus estava com eles e Jesus estava vivo, céu aberto. E agora, como continuar vivendo após ver Jesus morto naquela cruz? Jesus está morto. Como continuar vivendo essas experiências de céu aberto, se eu não verei mais esse céu se abrir? Porque dentro do meu conceito, se o meu conceito estiver que os céus estão abertos só enquanto Jesus estava ali, só enquanto Jesus estava vivo, só enquanto Jesus estava operando milagre, estava operando maravilha aos nossos olhos, então eu não poderei viver sob céus abertos. Eu consigo entender que há um campo de limitação onde o homem, o ser humano, ele cria dentro de si mesmo. E assim também é limitada a visão de muitas pessoas em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação ao reino de Deus, em relação ao fato do céu permanecer aberto e não conseguir viver as maravilhas que o céu aberto traz sobre nós. Uma nova ideia, eu imagino que um novo conceito foi formado naquele período em que aquelas pessoas estavam ali presenciando tudo aquilo e de repente ver Jesus morrer na cruz. E eu entendo também que é possível que ideias e conceitos foram formados no período administrados por descrenças, porque naquela hora muitas pessoas deixaram de crer em Jesus, porque eles esperavam que Jesus não morreria. Alguns esperavam que Jesus, apesar de morrer, automaticamente viveria, né? Sairia daquela situação ou não se deixaria ter sido maltratado, ter sido exposto àquela condição. Muitas pessoas tiveram seus conceitos e ideias formados pelos medos que os tomaram naquele momento, pela dúvida. E agora, será que esse é o Filho de Deus? Será que ele não é o Filho de Deus? Pela frustração que o momento trouxe até eles, porque eles não acreditavam e eles não esperavam que Jesus fosse morrer. Talvez pelas expectativas inseridas no coração deles em relação à porta aberta do céu, pelos burburinhos, as falácias das pessoas, pelo que as pessoas falam.
E eu quero dizer para você que no contexto do tempo de hoje, também tem sido da mesma maneira. O fato de a fé não estar estabelecida sobre a vida de algumas pessoas, basta apenas alguma situação acontecer que foge do conceito que você tem sobre Deus, que foge do conceito que você tem sobre o reino de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a ação de Deus, mesmo que os seus olhos não contemplem agora, mas se a sua fé não está estabelecida, apenas uma frustração, um momento de medo, um momento de dúvida, um momento de insegurança, ou que as pessoas falam contra aquilo que você acredita ser, mas a sua fé não tem uma sustentabilidade de manter vivo, confiante na promessa. Aleluia. O teu conceito é suscetível a mudar. A tua ideia é suscetível a mudar. E você pode começar a pensar diferente do que a palavra de Deus diz. Aleluia, ao teu respeito. Você pode pensar sim diferente em relação ao que Deus projetou para você, o que Ele tem preparado para você. E a minha pergunta é, e você? Como é que estão os seus conceitos em relação a Deus, em relação às promessas, em relação ao poder de Deus, ao que Deus pode fazer? Aleluia, em relação ao que os céus abertos pode promover ao seu respeito. Aleluia. Você consegue apenas das adversidades sentir os céus abertos sobre você? Você consegue? Quando as dificuldades vêm, as tempestades vêm, nós já falamos um pouco sobre isso essa semana. Ou você ainda vive com a expectativa que Deus tenha misericórdia e abra o céu ao seu favor, porque a sua confiança está tão abalada que você ora acredita que o céu está aberto, ora você acredita que o céu está fechado, ora você questiona porque você acha que você é a pior das criaturas, ora você questiona porque você acha que você tem cometido um pecado tão grande que Deus não quer abrir a porta do céu ao seu favor e operar um milagre na sua vida, mudar a sua história, transformar o seu ser, salvar a tua alma. Qual tem sido o teu conceito nesse tempo de agora? A verdade é que não importa, querido, se o conceito que você tem sobre Deus, ele é verdadeiro ou ele é enganoso. A verdade não importa, porque Ele sempre vai cumprir as suas promessas. Deus não volta atrás naquilo que Ele decide. Deus não volta atrás no projeto dEle. Aleluia. Deus não volta atrás na palavra dEle. Então, independente se o seu conceito ele é verdadeiro ou se o seu conceito em relação ao reino, aos céus, a Deus é enganoso, Ele vai sim cumprir a promessa dEle. E diz a palavra que ao terceiro dia, depois de Jesus ter morto naquela cruz, de ter enterrado Jesus, a palavra diz que ao terceiro dia, conforme Jesus tinha prometido, a pedra da separação foi removida. A pedra do túmulo foi removida. Até aquele momento havia uma separação entre o homem, aleluia, e Cristo. Porque agora Jesus tinha morrido, os tinham retirado da cruz e os tinha sepultado. E agora onde está Jesus? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Mas o Senhor, como cumpre promessas, diz a palavra que ao terceiro dia Ele ressuscita e aquela pedra é removida. Aleluia. Jesus ressuscitou e antes de ascender aos céus, Ele assegurou mais uma vez que esta porta iria permanecer aberta para que o reino dos céus fosse acessível aos seus filhos. Esta porta permanecerá aberta para que você não se sinta mais inseguro. Esta porta permanecerá aberta para que você não tenha mais dúvida. Aleluia. Diz a palavra que Jesus então aparece aos discípulos e faz uma recomendação. Dentre eles que eles ficassem em Jerusalém. Eu queria que você prestasse atenção. Diz a palavra no livro de Lucas, capítulo 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, de onde vai vir um revestimento de poder sobre a nossa vida? Virá do alto. Assim diz a palavra. Para vir, o céu tem que estar aberto.
O céu não tem como vir um revestimento de poder se o céu estiver fechado. Quando Jesus já falou isso aos seus discípulos, ele já estava afirmando que o céu já estava aberto para promover este revestimento, eu sinto Deus, de poder sobre a vida do seu povo. Queridos, esta promessa, ela iria promover transformação. Essa promessa é tão grandiosa, aleluia, que ela iria mudar uma pessoa de um estado para o outro estado. Aleluia. Quando eu vejo a condição de algumas pessoas, e muitas vezes eu tenho ensinado, quando você vê uma pessoa numa situação terrível, quem sabe um alcoólatra, uma pessoa viciada em droga, quem sabe uma prostituta, uma pessoa que tirou vidas, uma pessoa desenganada, você não coloca sobre ela um apelido sobre aquilo que os seus olhos estão vendo, mas você deve usar os seus lábios para declarar e profetizar o outro estado, o estado qual Jesus quer colocá-lo, a transformação. E é isso que eu estou vendo aqui, que esta promessa, ela promove uma transformação. Isso quer dizer o quê? Uma mudança de estado. O que era, deixa de ser. Aleluia. Aquilo que os outros estavam acostumados a ver, irão ver uma outra coisa diferente. Jesus estava dizendo mais ou menos assim para os seus discípulos na ocasião, como ele está dizendo para você e para mim. Hello? Ei, a rotina que vocês viveram comigo até aqui foi ir de cidade em cidade. Foi ter viagem em viagem, eu sinto Deus. Foram presenciando muitas coisas no meio da jornada. Vocês viram, vocês ouviram, vocês se alegraram, vocês se entristeceram com coisas que viram, que ouviram. O Senhor estava querendo dizer assim, vocês conheceram muita gente no meio dessa trajetória. E quando eu estava aqui na terra com vocês, vocês já empreenderam muito tempo se dedicando a ver pessoas serem salvas, a ver pessoas serem libertas, a ver pessoas serem transformadas. Mas aí Jesus quer dizer para os seus discípulos, e eu quero que você abra o teu coração e que você ouça agora o que Jesus quer dizer para você, o que ele disse aos seus discípulos. Mas agora, apesar de tudo que vocês viram, apesar de tudo que vocês presenciaram, apesar de tudo que vocês investiram, apesar de tudo que vocês ouviram, agora eu quero levá-los a um nível superior. E para isso eu preciso que vocês parem um pouco, que permaneçam quietos, para que eu possa promover essa mudança de nível. Eu sinto a presença de Deus. Se eu fosse você, eu começava a marcar mais gente aí, aleluia, porque eu consigo sentir que esta noite será uma noite de transformação, e a transformação começará pela sua consciência, aleluia, da consciência para o coração, e do coração, aleluia, para a existência física, e você vai viver uma transformação, aleluia, você vai subir de nível, porque este é o desejo de Deus para você e para mim. E Deus então diz, eu quero mudar você de nível, mas para isso você vai precisar se aquietar, aleluia, você vai precisar parar um pouco de tudo isso que você tem feito, aleluia, é muito movimento no momento sobre você, e por causa disso você não consegue ter foco, por causa disso a tua visão está com dificuldade de abertura. Mas eu quero mudar esse quadro, aleluia, eu quero mudar esta situação na sua vida. Por isso ele diz, permaneçais quietos, porque a atividade da nossa seara é grande, diz o Senhor, e aumenta cada vez mais. Agora a sua rotina diária exige vida no altar. Exige vida no altar, porque aquilo que eu tenho sobre a sua vida, eu te escolhi, homem, eu te escolhi, mulher, para um propósito. Escute a voz de Deus, porém para este propósito exige que a sua vida esteja no altar, exige que você aprenda a esperar, exige que além de ter vida no altar e esperar, você vai ter que aprender a permanecer. Chega de vida ociosa. Uma hora toma uma decisão, mas basta acontecer alguma coisa que você muda a sua decisão. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você está feliz, outra hora você está arrebentado, triste. Ei, o Senhor está dizendo, hoje é dia de mudar você de posição. Aprenda a ter uma vida no altar, a esperar e a permanecer. Aleluia.
Amados, esses dois verbos, esperar e permanecer, eu quero correr, são sinônimos de humilhação. Esperar, você vai ter que ceder para esperar, você vai ter que aguentar a sua inquietação, você vai ter que suportar o tempo da espera. Então você precisa se humilhar a este tempo, você precisa se humilhar a esta vontade e continuar permanecendo. Vocês precisam se humilhar, vocês precisam se render para um propósito maior, entende? Era isso que Jesus queria dizer para os seus discípulos, é isso que o Senhor está falando conosco. O propósito é maior. Hoje você chora pelo seu filho, mas o propósito de Deus é maior. Aleluia. O propósito de Deus é maior sobre a tua casa, é maior sobre o teu projeto, é maior sobre os teus sonhos. E porque Ele é maior, Ele vale a tua renúncia, Ele vale a tua espera, Ele vale o teu sacrifício, Ele vale a tua disciplina. Queridos, atualmente poucas pessoas estão dispostas a pagar este preço. Muitas pessoas preferem continuar no mesmo nível que estão, mesmo que não estejam completos para o que Deus espera que sejam. Deus tem projeto com a sua vida. Deus tem projeto com você. E nós precisamos aceitar esse projeto que Ele nos oferece. Por isso, muitas vezes, nós precisamos sim mudar de posição, sair da nossa zona de orgulho. E o fato de termos que esperar e permanecer são regras que nos reposicionam. Sabendo da dificuldade que os discípulos e o seu povo e nós teríamos, Jesus então os condiciona a uma regra. Permaneçam em Jerusalém. Olha aí, permaneçam em Jerusalém. A obediência estava em primeiro lugar e ela deve estar em primeiro lugar. E Jesus disse: espera, permaneça em Jerusalém. O que estava por vir, o que os céus iria enviar, aleluia, o que o reino de Deus estava trazendo, aleluia, estava condicionado à submissão dos discípulos, estava condicionado à submissão do seu povo. Então o que os céus está trazendo sobre a sua vida está condicionado à sua submissão. Eles precisavam obedecer para estarem preparados para o que vinha. E você precisa obedecer para você estar preparado para o que vem. Então Jesus diz em Atos capítulo 1, 14, ele diz: fiquem quietos e esperem a promessa. Chega de ansiedade, chega de inquietação, chega de falar muito, chega de tanto choro, chega. Fiquem quietos e esperem a promessa. A dificuldade de alguns crentes hoje, principalmente aqueles que estão fazendo algo para o reino de Deus, chama obedecer. Muitos têm dificuldade, mesmo trabalhando para o reino de Deus, têm dificuldade em obedecer, têm dificuldade em se submeter, dificuldade em se sujeitar ao outro, e por isso também não consegue se sujeitar a Deus. Dificuldade de se sujeitar para aprender e se preparar antes de fazer. E aquele que não obedece aos que na terra estão, não consegue obedecer a Deus. Quem não se sujeita ao seu líder, por exemplo, não consegue se sujeitar a uma vontade plena de Deus. Por isso é necessário que nós venhamos obedecer. É necessário que nós venhamos nos submeter, nos sujeitar, porque nós temos que aprender. Porque aquele que não aprende e que vai de qualquer jeito, sofre mais, chora mais, apanha mais, se machuca mais. E o risco que corre é de recuar, é de voltar atrás, é de chutar o balde, é de desistir por despreparo, por não ter maturidade, por não ter, aleluia, condição de fazer o que está fazendo no momento. E Deus quer te preparar. Então Deus quer que você se sujeite para que você, no tempo da sujeição,
No tempo dessa espera, enquanto você espera a promessa, você se prepara. Enquanto você espera a promessa, você vai aprendendo. Porque afinal de contas, o que ele colocou na sua mão, os dons que ele te deu é para serem usados. Mas não pode ser usado de maneira diferente do que o dom exige. Então você tem que aprender a usar o dom. Você tem que aprender, aleluia, tem que se preparar nele. Porque o que está relacionado a isso que Deus tem na sua vida, está ligado a almas, está ligado a pessoas. E ai de quem tocar num dos filhos do Senhor, ai de quem tocar em uma dessas almas ao quem o Senhor Jesus morreu para a salvação. Então todos ficaram em obediência, querido. Diz a palavra que todos ficaram em obediência, porque melhor é obedecer do que sofrer. E eles então ficaram não só em obediência, mas em oração. E eles ficaram em comunhão. Ou seja, eles não ficaram batendo cabeça um com o outro. Afinal de contas, eles, Jesus, eles eram irmãos de uma só família. Nós falamos aqui, somos a família Semió. Então, supostamente, temos que ser irmãos uns dos outros, porque somos uma família. Nós temos que estar em comunhão. Estar em comunhão é estar no mesmo pensamento, é estar na mesma oração, é estar na mesma unção, é estar na mesma ação. E diz a palavra que os apóstolos e a igreja, eles ficaram em obediência, em oração, em comunhão e na espera da promessa. Enquanto esperavam a promessa, estavam em comunhão. Enquanto esperavam a promessa, estavam em oração. Enquanto esperavam a promessa, estavam em Jerusalém, lugar que o Senhor ordenou que ficassem em obediência. Esta posição, queridos, que eles assumiram diante da promessa, os tirou da vida comum. Oh Deus, se você quer permanecer da maneira que você está, na condição que você está, então não faça nada disso. Mas se de fato você quer mudança, se de fato, porque muitos dizem eu preciso de mudar, mas dentro de si não quer na realidade, tanto que não tem força. Mas se você quer mudança, faça o que eles fizeram, obedeçam, permaneça em oração, esteja em comunhão e espere a promessa, porque esta posição deles, aleluia, que eles assumiram. Muitas pessoas precisam assumir, aleluia, uma posição diante de Deus. Essa posição diante da promessa os tirou da vida comum e normal para uma vida de sinais, maravilhas, ou seja, uma vida anormal e incomum, ou seja, vendo aquilo que os outros de fora, que estão no mais ou menos, que estão na vida morna, que estão no raso, não estão conseguindo viver, não estão conseguindo ver. Estas pessoas passaram a viver sinais que não eram comuns à sua época. Essa espera, esta obediência fizeram com que eles fossem transformados de discípulos para apóstolos. Olha aí a transformação. Eles eram discípulos, mas essa espera, essa submissão, esta posição que eles tomaram na obediência a Deus os transformou de discípulo a apóstolo, de anônimos a homens evidenciados, homens reconhecidos, homens vistos do natural para o sobrenatural. E é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. O Senhor quer nos tirar do natural e nos levar ao sobrenatural, porque é isso que os céus estão abertos para isso, para que você viva isso, para que você saia do natural, para que você viva o sobrenatural, para que você deixe de ter uma vida comum e passe a ter uma vida repletos de sinais e maravilhas. No livro de Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Virá sobre vós o Espírito Santo para que você seja testemunha. Virá sobre vós a virtude do Espírito Santo para que você seja testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esta promessa ela é feita para sustentar o processo de evangelização do mundo. No nosso perfil da campanha, você vai encontrar muitas postagens falando sobre missão. E eu aconselho que você leia e assista cada um deles. Porque esta promessa ela é feita para sustentar o processo de evangelização do mundo. E aí diz a palavra e você vai ver
Que então, de repente, acontece algo que transforma completamente o conhecimento daquelas pessoas. Acontece algo que vai transformar o conhecimento de alguém, aquilo que a pessoa conhece, aquilo que a pessoa entende por Deus, aquilo que a pessoa entende por reino de Deus, aquilo que a pessoa entende na margem rasa do conhecimento até da palavra. E diz então a palavra que de repente acontece algo que vai transformar completamente este conhecimento que eles tinham em relação à presença de Deus. Muitas pessoas não conhecem a presença, muitas pessoas não sentem de fato a verdadeira presença de Deus por causa do conhecimento limitado, o conhecimento guardado no quadrado da caixinha, o conhecimento que não possibilita abrir, aleluia, a dimensão. Aquilo, a pessoa fica acostumada naquilo, é naquilo que ela acredita. Deus está movendo, Deus está querendo se apresentar e a pessoa não sai do quadrado. E o que acontece naquele tempo de espera vai transformar então o conhecimento daqueles homens e mulheres em relação à presença de Deus. Aquilo que eles entendiam até aquele momento sobre presença de Deus vai ser mudado, vai ser transformado. E aquilo que era apenas uma presença de Deus, apenas um conhecimento sobre a presença de Deus, vai se transformar sobre experiência na presença de Deus. Eu sinto Deus aqui, sinta Deus aí onde você está. Quem sabe o que você conhece sobre Deus está precisando de uma transformação para deixar de ser conhecimento e passar a ser experiência. Você não precisa ter conhecimento de Deus, você precisa ter experiência de Deus, você precisa ter experiência da presença de Deus, porque a experiência da presença real de Deus que vai firmar o conhecimento que você tem sobre Ele. Aleluia! E aqueles homens agora começam a passar um processo de transformação, porque antes só conhecia e agora não, agora tem uma experiência, e a experiência que Deus nos dá é profunda, é a experiência que avança a níveis altos, é a experiência que nos faz nadar profundo, aleluia, no mar do conhecimento, aonde Deus quer se revelar face a face conosco. Eles vão ver fogo, diz a palavra, eles vão ver fogo sobre as suas cabeças, e isso acontece no dia de Pentecostes. Então eles veem fogo sobre as suas cabeças, eles vão ouvir um vento forte dentro daquele lugar onde eles estavam esperando a promessa, naquele lugar onde eles estavam em comunhão, naquele lugar onde eles estavam em oração, naquele lugar onde eles estavam em obediência. Eles já começaram a viver coisas espirituais, sobrenaturais. Agora já não era mais o conhecimento, agora era a experiência, porque agora eles estavam vendo fogo sobre a cabeça deles, eles estavam ouvindo um vento forte e impetuoso dentro daquele lugar, e eles são preenchidos não apenas com uma certeza, querido, lógica da realidade da presença de Deus. Todo mundo sabe que Deus existe, todo mundo sabe que Deus é Deus, mas sabe, por causa da lógica, da realidade da lógica, mas não era isso que eles estavam vivendo ali. Agora era mais do que saber, agora eles tinham a certeza da presença de Deus. E mais uma vez, com certeza, querido, a certeza experimental, baseada no derramamento extraordinário do Espírito Santo. Muitas pessoas não têm certeza do poder de Deus, do que Deus realmente é capaz de fazer, porque a sua convicção, a sua certeza, ela é apenas lógica. Ela é apenas a certeza de quem leu nas escritas da Bíblia. Ela é apenas, está firmada apenas na certeza de quem ouvia alguém falar, na certeza apenas daquilo que ela conhece da existência de Deus. Mas agora essa certeza passa a ser experimental para aqueles homens, para aquelas mulheres, porque de fato houve um derramamento extraordinário do Espírito Santo, assim como Jesus havia prometido que aconteceria. E naquele episódio, o fogo que desce, queridos, sobre eles, desce queimando os corações. Será que não é isso que você está precisando? Que o derramamento do Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida, queimando o seu coração. O som do vento que envolveu aquele lugar, aleluia, chegou ali com sinais do poder de Deus. Eles ficaram
completamente inundados com a grandeza de Deus e a plenitude do Espírito Santo. Eles não ficaram meio espírito e meio carne, não. Eles não ficaram assim, meio dimensão espiritual e meio dimensão terrena, não. Eles ficaram inundados. Eles ficaram completamente tomados pela grandeza de Deus e pela plenitude do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que todos ficaram cheios. Nenhum daquelas pessoas que estavam ali em obediência, em comunhão, em oração, em espera da promessa, eles não estavam vendo nada até aquele momento, mas eles estavam permanecendo, eles estavam se humilhando, eles estavam se sujeitando, aleluia, mesmo que os olhos não estejam vendo. Foi aí que eles foram surpreendidos, porque Deus não opera como o homem opera, aleluia. Deus não apresenta a sua glória como o homem apresenta a glória de Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Eles estavam falando, queridos, das grandezas de Deus na língua em que cada um daqueles ouvintes que estavam ali do lado de fora conseguisse entender bem. Eles não falavam uma língua e o outro falava outra, fora da compreensão daqueles a quem este amor de Cristo, a palavra de Deus, precisava chegar. Eles não falavam do amor de Deus em português para alguém que era japonês, que só entendia o japonês, não, ou o chinês, não. Eles falavam debaixo da grandeza, da glória de Deus, tomados pela glória de Deus. Eles falavam da grandeza de Deus na língua daquele povo, na língua do povo, daquelas pessoas que estavam ali. E foi por isso que quando Pedro começou a falar do amor de Deus, aquelas pessoas se renderam aos pés do Senhor. Quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor, sem questionar, porque antes aqueles homens já tinham sido tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E diz a palavra de Deus que aquelas línguas, elas tinham referência, elas se referiam a vários lugares, vários povos que estavam ali, porque ali era um dia de festa, era o dia da colheita, era a festa de Pentecoste. Pessoas vinham de vários povos, de vários lugares, com línguas diferentes, linguagens diferentes, e aqueles homens tomados pelo Espírito Santo de Deus não sabiam que língua estavam falando, mas na verdade eles estavam falando da grandeza de Deus àquelas pessoas, e elas se renderam a Cristo. Pastora, muitas vezes eu falo tanto do amor de Deus. Eu prego a palavra, eu falo para as pessoas, mas elas não ouvem, elas não entendem o que eu estou falando, elas não aceitam. Talvez, quem sabe, se você obedecer, se você se sujeitar, se você se aquietar, se você esperar, aleluia, se você falar com Deus, eu quero viver esta promessa. Os céus já estão abertos sobre você. E então, quem sabe, a grandeza de Deus será falado da maneira plena como ela deve ser através dos teus lábios. Porque você estará fazendo isso tomado pelo Espírito Santo de Deus. O fogo sobre aquelas cabeças que viu transformou aquelas pessoas. Transformou elas em pessoas apaixonadas pelo reino dos céus, que já estavam abertos sobre elas. Deixou de ser apenas um conhecimento humano e passou a ser experiência que as transformaram em pessoas apaixonadas pelo reino dos céus. E hoje Deus está querendo que o seu povo seja transformado, não por homens, mas pelo reino. O céu já está aberto para que o reino de Deus se manifeste, para que o reino de Deus se movimente. E o reino quer se movimentar, ele quer transformar a tua vida, mais do que curar você, mais do que te libertar,
mais do que te presentear com a porta aberta, mais do que isso, Ele quer primeiro transformar você. Porque na transformação, seus olhos se abrirão e você começará a ver todas as coisas de maneira diferente. E você começará a ter como prioridade o reino dos céus, a proclamação do reino dos céus, porque os céus está aberto, aleluia, dentro desta promessa do Pai, porque Ele tem como base a evangelização de toda a criatura, e Ele quer usar você. Eu quero dizer para você que a violência, eu estou terminando, e a intensidade daquele vento que entrou naquele lugar afogou todas as vozes insignificantes. Quantas vozes estão falando dentro de você aí? Quantas vozes falam a sua mente, falam os seus ouvidos? Nós já falamos qual informação que chega para você, que tenta roubar a tua fé, que muitas vezes te desanima, que muitas vezes quer fazer com que você desista, com que você se renda. Quais são, queridos, aleluia, as informações, as vozes que colocam a tua cabeça para baixo, o ombro para baixo, de uma pessoa derrotada, de uma pessoa tão desanimada que ao longe qualquer pessoa consegue ver o peso, como se estivesse carregando um peso enorme sobre você. Os céus já estão abertos sobre você. E eu posso ver que a violência foi tão, daquele vento, e a intensidade foi tão forte, ao ponto de promover essa mudança radical na vida daquelas pessoas, que qualquer voz se tornou insignificante diante daquela experiência. A experiência da grandeza de Deus engoliu todo resquício de timidez que habitava naquelas pessoas, que estava naquelas pessoas, ao ponto de que Pedro, ele foi fazer algo que ele jamais na sua sã consciência e por decisão própria ele faria. E não imaginava ele que ele poderia ganhar tantas vidas através do rompimento daquela timidez que o consumia. Quantas pessoas dizem: eu não sei falar? Sabe sim. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, a palavra que sair dos teus lábios não serão a tua palavra de mulher, de homem, a palavra que você acha que é o que você sabe, mas será a palavra que manifesta a grandeza de Deus, que vem dos céus e cai como enxurrada sobre você. E é por isso que você pode ganhar esta vida que está ao teu lado. É por isso que você pode ganhar esta vida que está na tua casa, na tua vizinhança. Mas da maneira que você está, não será possível. Porque homem não converte homem, querido. Aleluia! Aleluia! Conceito humano não converte ninguém para o céu. Quem converte é o Espírito Santo, que conhece Deus, que conhece o céu, que conhece o lugar que está preparado para você, que conhece o lugar de regozijo, que conhece o lugar onde as tuas lágrimas irão cessar definitivamente. Para isso você precisa que Ele use os teus lábios, para que Ele inunde você, para que você se torne apaixonado, para que você então possa viver uma vida, aleluia, de só dormir quando você ganhar alguém para Jesus naquele dia. E a grandeza de Deus engoliu toda essa timidez daqueles homens e mulheres, as dúvidas que o consumiam, a incerteza que eles tinham, a fraqueza que os impediam de viver conforme a vontade de Deus sobre eles. Eu estou fraca, pastora. Pastora, eu estou com dúvida. Pastora, eu não me sinto capaz. Mas então que este vento impetuoso do céu, que desce desses céus que já estão abertos, ele possa te envolver, engolir toda esta fraqueza, tudo isso que te consome, tudo que te corrompe, para que você possa de fato, aleluia, ser uma outra criatura. E eles foram a partir daí, queridos, e eu vou encerrar, revestidos, diz a palavra, de ousadia. Eu quero pregar como a pastora prega. Você precisa ser revestido de ousadia. Porque muitas pessoas que você vendo pregando com ousadia, elas precisam estar no processo de renúncia. Elas precisam estar quebrando
precisa de uma motivação que a faça ousada. No contexto do reino de Deus, essa motivação só vem de Cristo. Então você precisa, aleluia, do Espírito Santo para que você se torne uma pessoa ousada, uma pessoa de coragem, uma pessoa que zela pelo evangelho de verdade, dando testemunho da grandeza de Deus, para que você possa viver. As fronteiras da cidade não vão mais segurar você quando isso acontecer na sua vida. Este poder que emana do alto ultrapassará as fronteiras de Jerusalém e os levará até aos confins da terra. Isto é promessa. Promessa vai se cumprir. Se você se posicionar, vai se cumprir. Se você se posicionar, você não precisa de profeta para dizer para você, porque Cristo já falou. Ele já disse que isso aconteceria. Aleluia, mas ele precisa te enquadrar e ele já te deu o caminho. Obediência, sujeição, oração, busca do Espírito, vida no altar, comunhão com os irmãos. Aí está o segredo. E você vai sim, essa promessa vai ultrapassar as fronteiras de Jerusalém e te levará até os confins da terra. A promessa até aí era desconhecida para eles, mas levou eles, aleluia, ao conhecimento. A promessa vinha do céu e os levou a caminhar por caminhos celestiais. A promessa sobrenatural os tirou do universo natural. Eu posso ver que a promessa os transformou e por isso eles se tornaram, eles mudaram, eles transtornaram. Eles balancearam o mundo na época deles. Quando a gente olha para a situação de hoje, o que eu mais vejo, o que nós mais vemos é pessoas atoladas, enroladas em lágrimas, imobilizadas, vendo diante dos seus olhos a destruição, para onde o mundo caminha, vendo que as coisas vão piorar, e inertes diante da situação, sem poder fazer nada. Mas eu quero dizer para você que aquele que vive a promessa, e a promessa ela é de céus abertos. Aquele que vive a promessa tem o poder de Deus para transformar, para desbalancear a estrutura deste mundo nesta época. E o Senhor está querendo saber quem são estas pessoas. Ele está procurando os seus filhos, aleluia, que vão se render para balancear a estrutura do mundo desta época. Porque é através do poder de Deus, aleluia, que as obras do inferno serão desbaratinadas. É através do poder de Deus, aleluia, que as resistências cairão por terra. Porque eles foram abalados pelo Espírito Santo. Eles começaram a mudar a situação do mundo. E é por isso que você está aqui, eu estou aqui. Porque aqueles homens e mulheres se colocaram dentro dessa condição. Eles se sujeitaram. Eles entregaram tudo que eles tinham. E através da vida deles, aleluia, nós chegamos aqui. Os discípulos não conheciam a promessa, mas eles deixaram se viver pela promessa. Hoje muitos conhecem a história da promessa, mas não experimentam a promessa. Tem algumas pessoas hoje que ensinam sobre esta promessa, mas elas não vivem a promessa. Jamais haverá, queridos, uma vida de sinais na terra, sem que antes nós venhamos levar uma vida de rotina com o Espírito Santo. E o convite de Cristo é isso. Pare por um tempo. Pare agora para viver uma vida de rotina. Para. Alguns estão se desgastando. Alguns estão gastando o seu tempo de vida. Alguns estão gastando a sua energia. E Cristo quer que você pare para viver uma vida de rotina com o Espírito Santo. Para que Ele te treine. Para que Ele te ensine, para que Ele te prepare, para que Ele venha te forjar, porque lutas maiores ainda estão por vir, e você precisa estar preparado. Você já tem a promessa? Ou você conhece a promessa? Qual é a sua condição para te ajudar a começar a mudar? Quando você conseguir responder esta pergunta, você tem a promessa? Você vive a promessa?
ou você apenas conhece a promessa? Isso vai começar a te ajudar no seu posicionamento. O que você tem? O que tem te segurado? O que está te impedindo? O que está fazendo você ficar inerte diante dos fatos, diante das situações, sem se levantar, sem se mover, para viver as maravilhas que o céu aberto te traz, para ser forjado, armado, preparado, equipado, amadurecido e então enviado para que você possa vencer as suas guerras e as suas lutas. A pergunta é então, por que você está com medo? Você teme o quê? O que te impede? O que te separa de fato então de Deus? Aleluia! Como eu comecei falando que para muitos a cruz foi o ponto final e separaram eles de Deus. Então o que te separa? Hoje a promessa, ela pode romper os teus limites. Hoje a promessa, ela pode inundar os teus desertos de vida, de coração, de alma, de espírito. A promessa, ela tem o poder, aleluia, de calar a boca de quem você acha que é o seu inimigo. Você tem lutado uma guerra que não vai vencer sem o Espírito Santo. Você vai lutar uma guerra, pode estar lutando uma guerra que você não vai vencer sem você estar preparado para ela. Talvez você esteja lutando com o inimigo errado. Talvez o teu maior inimigo é o teu íntimo. Talvez o teu maior inimigo é você mesmo. E é por isso que você não obedece. É por isso que você não se rende. É por isso que você não se sujeita a Deus. É por isso que você não tem medo de mudar a sua forma de pensar, aquilo que você acredita. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você. Elimina tudo o que faz você não permanecer e esperar na promessa. Elimina tudo que tem feito você fraquejar, que tem feito você ficar altos e baixos, que tem roubado a tua pouca força, que tem tentado roubar a tua fé. Espera, permaneça, seja contínua, porque cada um de nós temos uma promessa. Você tem um cenáculo preparado por Deus para você viver a promessa. O vento, o Senhor quer enviar ventos dentro desse cenáculo, aleluia, para poder transformar você. O Senhor quer enviar fogo do céu sobre a tua vida, porque essa experiência, ela não pode ser de outra, ela tem que ser só sua, com Deus. O Senhor, Ele quer transformar completamente as tuas vontades, os teus desejos, os teus anseios, a tua visão, aleluia, os teus conhecimentos, os teus conceitos. O Senhor não quer mais que você viva como uma pessoa fria ou morna. Não, o Senhor não quer que você viva uma vida comum. O Senhor está querendo te levar a outro nível maior. O Senhor quer te apresentar coisas que você ainda não conhece. O Senhor quer te colocar dentro de uma condição, aleluia, onde tudo na sua vida será movido pela fé, onde o Espírito Santo de Deus encontra espaço e liberdade de ação. Aleluia, não instigais o Espírito Santo na tua vida, não instigais o Espírito Santo, aleluia, na tua família, não instigais o Espírito Santo no propósito que Deus tem com a tua existência. Deixe o Espírito Santo com liberdade para fazer o que ele foi enviado pelo Pai para fazer na tua vida. Ele quer transformar você, aleluia, em um discípulo, em um apóstolo, daquele que vai, aleluia, e que prega a palavra da grandeza de Deus. Não são nos púlpitos, mas é um a um, é de cidade em cidade, é de bairro em bairro, é de vizinho em vizinho, é de parente em parente, aleluia, pregando a palavra da grandeza de Deus. Os céus estão abertos para isso. Os céus estão abertos para isso. Porque você precisa se parecer com Cristo.
Eu vou terminar porque já passou o meu tempo. Você precisa se parecer como aqueles que irão viver na eternidade com Cristo. Aleluia! Você precisa, aleluia, viver a sua experiência pessoal com Ele, de transformação. Aqui nesta sala tem alguém que precisa de Jesus. Nesta sala tem alguém que quer viver esta grandeza de Deus. Nesta sala tem alguém que precisa de Jesus e quer conhecer Deus como Ele é. Quer conhecer Cristo como Ele é. Quer viver a experiência da presença dEle contínua sobre a sua vida. Porque Ele não está morto. Ele ressuscitou. Ele prometeu que estaria todos os dias. E Ele permanece todos os dias. Mas você precisa vir até Ele. E eu quero abrir esta oportunidade para que você venha agora. Para que você não deixe para amanhã. Porque deixar para amanhã o que você pode começar a viver agora. Diga: eu quero Jesus. Escreva aí: eu quero Jesus. Porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque existe um Deus que está querendo se apresentar a você. Existe um Deus que está querendo que você o conheça como Ele é. Não quer que você o conheça por histórias contadas. Não quer que você o conheça pela forma que o outro humano entende sobre Ele. Mas Ele quer que você o conheça de fato como Ele é. Se tiver alguém aí, por favor, os missionários que estão aí, me ajude. Me ajude para que eu possa orar por estas vidas. Eu quero orar por você. E você que já serve ao Senhor, eu também vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida porque o Senhor está aguardando você aceitar. Ele está aguardando você aceitar o convite que Ele te fez. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem é que vai agarrar esta causa enquanto as pessoas que querem Jesus vão colocando eu quero Jesus, para que eu possa ver aqui nos comentários e orar por você. Eu quero falar para aqueles que servem ao Senhor, não importa quanto tempo. Quantos de fato querem entrar neste exército do reino dos céus? Aleluia! Sem vacilar os seus pés. Renunciando a si mesmo. Renunciando a si mesmo. Sendo permanente e firme na sua decisão. Olhando para o propósito principal da promessa, que é o reino. Aleluia! Quem vai aceitar este convite e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, pode me quebrar, pode me transformar. Eu quero a experiência de céus abertos sobre a minha vida. Eu quero viver a experiência de céus abertos sobre a minha vida, para que o Senhor possa usar a minha vida nesta terra, aleluia, para proclamar a grandeza dos céus, a grandeza de Deus neste lugar. Parece que algumas pessoas estão dizendo... Deixa eu ver se eu consigo aqui, queridos. Parece que eu vi uma pessoa aqui. Enquanto isso, aqueles que servem ao Senhor, faça a sua reflexão. Sandy já aceitou Jesus, né, Sandy? Glória a Deus. Continua nesse caminho, Sandy. Você está indo no caminho certo. Tem mais alguém além? Deixa eu ver. Aleluia. Gisélia está dizendo: eu quero. Tem mais alguém além da Gisélia? Tem mais alguém além da Gisélia? Porque eu preciso orar. Isso aí, Sandy. Sandy está dizendo: eis-me aqui. Gigi está dizendo: eis-me aqui. Mariana também está dizendo: eu quero. Mariana de Carvalho. Nós já temos duas pessoas aqui que já estão dispostas a conhecer a Deus. Aleluia. Não se conforme em conhecer algo raso de Deus, porque Deus, Ele é incrível. Não há limite para Deus. Tem mais alguém aqui? Não há limites para Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Não existe nada, nada, nada
que Deus não possa fazer. Deus, eu quero louvar o teu nome, te agradecer pela tua grandiosidade, pelo privilégio, te agradecer pelo teu amor incondicional sobre as nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor nos dá de forma livre de te conhecer, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder sermos transformados do estado em que nós estamos agora para um estado que está no teu coração para nós. Eu quero entregar nas tuas mãos a vida, Senhor, destas duas mulheres. E se tiver mais alguém na sala que eu não vi, mas que escreveu aí dizendo: eu quero, Jesus, eu quero, aleluia. Elas estão dispostas, Senhor, a render-se a Ti. Elas estão dispostas a se sujeitar suas vontades, o seu coração, o seu conhecimento, a tua presença. Toma agora sob o controle a vida, a história, a alma, o espírito, o coração, o ser, a vida delas, tudo que rege a vida delas sob o teu comando. Porque diz a tua palavra que aquilo que o Senhor tem para nós é maior, Senhor. É maior do que o que pensamos, do que o que queremos, do que o que sonhamos, do que o que projetamos. É tão maior que nem nos nossos pensamentos chegaram e nem no nosso coração chegou. E é isso que eu quero te pedir que o Senhor faça na vida dessas mulheres. Eu quero pedir a você que está aí, diga assim: eu reconheço. Você que está aceitando Jesus, diga: eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, e eu o aceito na minha vida. Aceito o seu comando, aceito a sua transformação e aceito a sua vontade. Em nome de Jesus. Deus, escreve o nome delas no livro da vida e transforma as suas histórias para a glória do teu nome. Agora eu quero olhar para você que está aqui na sala, que serve o Senhor. Alguém está disposto a dizer para o Senhor: eis-me aqui? Alguém está disposto a ser mais do que é hoje? Alguém está disposto a sair do natural para entrar no sobrenatural, para viver o sobrenatural? Alguém está disposto a sair dessa vida rasa, que não muda a tua história, que não muda os teus comportamentos, esta vida rasa que te coloca sempre nesse campo de tristeza, de aflição? A Leila já está dizendo: eis-me aqui. Deus capacitou, Deus capacita. A palavra de Deus diz que é Deus que capacita. Aí Ele sabe para que Ele te chamou, Ele sabe para que Ele te criou. Assim está dizendo que ela crê. Quem é que quer dizer para o Senhor: eis-me aqui? Diga aí: eis-me aqui, Senhor. Lória já está dizendo. O Senhor sabe para que Ele te criou. Ele sabe qual é o sonho, o propósito que Ele tem. Ele sabe para que Ele precisa de você. Ele já sabe o que Ele colocou em você. Você é peça única, você é peça exclusiva. Deus vai te usar da maneira diferente que Ele me usa, que Ele usa os outros. Porque aquilo que Deus colocou em você, Ele está aqui pronto para te ensinar a usar. Ele está aqui pronto para te amadurecer. Ele está aqui pronto para te colocar neste campo. Ele está aqui pronto para fazer as suas mãos encherem, não só não de obras, mas de alma para o reino. Aleluia. Tem mais alguém? Eu quero orar por você e encerrar. Deus, eu quero entregar nas tuas mãos a vida dos teus filhos. Essas pessoas que estão dizendo para ti: eis-me aqui. Às vezes, Senhor, por causa do nosso conhecimento limitado, às vezes nós deixamos passar a necessidade do teu reino, a necessidade, Senhor, do teu reino nesta terra. E nós esquecemos muitas vezes que o Senhor nos criou, Senhor, para propósitos definidos para o teu reino. E às vezes nós não nos posicionamos da maneira correta diante do teu reino, porque nós desconhecemos. Mas, Senhor, hoje, como esta semana, o Senhor já tem forjado os teus filhos e as tuas filhas. O Senhor já tem nos ensinado, o Senhor já tem aberto os nossos olhos. Senhor, que as escamas que ainda permanecem insistindo, que elas agora caiam por terra e que a visão desta mulher, deste homem espiritual se abra, para que eles possam ver como o Senhor vê, para que eles possam viver, Senhor, o que o Senhor quer que eles vivam, a grandiosidade do teu reino,
na vida deles, assim como aconteceu com aqueles discípulos, assim como aconteceu com aqueles homens e mulheres que estavam ali, Senhor, que se renderam, que disseram, eis-me aqui. Senhor, tudo mudou na vida daquelas pessoas. Algumas pessoas questionam como eles foram capazes de dar sua própria vida pela pregação do teu evangelho. Isso só pode acontecer por causa do poder que veio sobre ele, emanado do céu, poder que os transformou. Eles conseguiram ver que a grandiosidade de Deus e do seu reino, neste mundo, nada podia se igualar. Tudo é muito pequeno aqui neste lugar. Por isso, Senhor, eu conclamo a transformação desta mulher e deste homem. Que a partir de agora, em nome de Jesus, a tua postura seja diferente. A sua maneira de ver seja diferente. Que você seja inundado da alegria real, que é a alegria do Espírito Santo, que nada poderá te roubar nem te tirar, nem problemas, nem circunstâncias, nem perseguições, nem calúnias, nem traições. Nada conseguirá tirar a tua alegria, que é a alegria do Espírito Santo. Que você seja inundado por esta alegria, que os teus conceitos humanos agora sejam transformados pelos conceitos de Deus, que você comece a ter pensamentos e a sua mente seja transformado para que você tenha uma mente semelhante à de Cristo, que os seus sentidos sejam mudados e que você seja uma tocha viva na terra, nas mãos de Deus, para a libertação, para a salvação, para a cura, aleluia, não só da sua família, mas da sua vizinhança, dos estados, dos lugares onde você colocar a planta do pé, aonde houver o necessitado, aleluia, que o poder do Espírito Santo te tome, te inunde, que sua boca seja usada pelo Espírito Santo e que vidas sejam alcançadas, aleluia, que as bênçãos de Deus, elas sejam transbordantes sobre a tua vida e que você comece a partir de agora a testemunhar a glória de Deus na sua própria vida, em nome de Jesus. Que os céus sejam vistos pelo teu olhar, em nome de Jesus, amém? Amanhã será o encerramento. Eu glorifico